Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente o que eu passei e como eu fiz para poder, de fato, quitar as minhas faturas e tirar essa bola de neve que não para de crescer da frente, esse fantasma que parece tão feio assim. Mas eu vou te falar uma coisa, viu? Não é não, dá para pagar. Por muitos e muitos anos eu fiquei endividado com cartão de crédito, naquele looping infinito que você paga, paga, paga e nunca vê fim. Meu nome é Heitor, um prazer te receber aqui para mais esse aprendizado, para esse bate-papo, para essa reflexão, essa conversa. Aí você chama do que você quiser, o mais importante é que você saia daqui esclarecido daquilo que você tem que fazer para acabar com esse problema de uma vez por todas, para voltar a ter paz. E por mais que eu tentasse de todas as formas, eu não conseguia deixar de ficar pagando fatura de cartão de crédito. Até o dia que eu usei uma estratégia que foi uma estratégia que no começo ela parecia um tanto quanto contraditória. É a estratégia de que para você pagar o seu cartão, a única coisa que você tem que fazer é não pagar o cartão. É isso mesmo que você ouviu e vamos para o vídeo que eu vou te mostrar em 3 pontos aqui, 3 motivos para você não se preocupar a partir de agora, colocar a cabeça no lugar, fazer um planejamento certinho e logo logo você vai estar com esse cartão quitado e feliz da vida, com crédito novamente, para poder usar agora sim, com consciência e não se enrolar de novo. Então bora para o vídeo, para o motivo número 1. O primeiro motivo aqui é que dívida não se paga com outra dívida. É isso mesmo que você ouviu. Quem me dera ter ouvido essa frase quase que filosófica há uns bons anos atrás. Essa frase veio de uma colega de trabalho, a gente estava conversando sobre justamente dívidas, acho que CLT, o horário do almoço é quase que isso os assuntos, né? E a gente conversando e eu falando que tinha reparcelado, tinha feito reparcelamento e já não era a primeira vez que a gente tinha conversado sobre isso. E ela me trouxe justamente essa frase: dívida não se paga com outra dívida. E aí eu fiquei pensando, e aí abrindo um parênteses aqui, estou lendo o livro do Flávio Augusto, aquele ponto de inflexão, e eu refletindo isso, é muito mais fácil, ele até fala isso no livro, é muito mais fácil você ver depois na sua vida como ela desenrolou, quais eram, né, esses pontos de inflexão que passou e talvez você não tenha percebido. E eu refletindo em cima do que ele fala no livro, esse seria um ponto de inflexão. É um momento de uma decisão que você tem ali mais do que um caminho para seguir, e aí você dá o start ali, você dá o estalo e você acaba saindo do comum. Você sai do normal, você sai daquilo que as pessoas fariam e arrisca um pouco mais. Talvez seja uma loucura pensar aqui que a forma de pagar, de você conseguir de fato pagar sua dívida e fazer com que ela pare de crescer absurdamente do jeito que tem crescido dia após dia, mês após mês, é justamente não pagar essa dívida. Quando eu vi essa frase de que dívida não se paga com outra dívida, eu parei para refletir e era justamente o que eu vinha fazendo já há alguns meses. Quando eu vinha que eu não ia ter o valor total do dinheiro para pagar todos os meus cartões, eu simplesmente reparcelava a fatura e dava jeito para aquele mês. Só que no mês seguinte, o que acontecia? Continuava vindo as compras que eu havia feito, e vinha mais esse reparcelamento. Só que esse reparcelamento é o quê? Juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, e a bola de neve cada vez me lascando mais. Essa que é a verdade. Então, quando eu tomei a decisão, eu parei para pensar nisso e falei, de fato, se eu não tenho dinheiro agora, a minha solução vai ser simplesmente não pagar. Eu deixei de lado, e acredite, tá? Eu deixei de lado 12 cartões de crédito. Eu deixei de pagar 12 cartões de crédito. Sim, eu tinha nessa época, uns 2 anos atrás, ativos utilizados todos os meses ali, alguma coisinha em um, outra coisinha no outro, 12 cartões de crédito. Mas aí teve um dia que eu estava até desacreditado, a gente voltando do mercado, eu falei para ela, eu estou pensando em desistir já, porque é muito difícil, a gente trabalha, a gente paga, nunca dá certo, sabe? A gente fica fazendo planos, mas como que vai realizar planos com esse tanto de dívida? Aí ela ainda me chamou na consciência e falou, calma, calma que você vai dar um jeito, calma que você vai pensar em alguma forma. E quando eu falei para ela, olha, é o seguinte, esse mês aqui a gente vai pagar só esse cartão, que é o que a gente tem dinheiro, e os outros a gente não vai pagar, ela até tomou um susto. Ela falou, como assim? A gente vai ficar com o nome sujo? Realmente, a gente vai ficar com o nome sujo
E daqui, depois de ter aprendido que dívida não se paga contra dívida e para de pagar mínimo, para de fazer reparcelamento, é que a gente já vai para o segundo ponto. O segundo ponto é simplesmente não tenha medo de nome sujo. E se eu te falar que talvez o nome sujo seja exatamente aquilo que você está precisando para parar de se endividar tanto? Porque você está com o cartão cheio, talvez você tá aí parcelando, reparcelando, reparcelando e já nem tem mais limite nesse cartão. Aí você simplesmente vai em algum outro banco, ou abre alguma outra conta digital, ou vai em alguma loja e faça um outro cartão e aí você vai ter mais um lugar para se endividar. Olha só que interessante, você ter um nome sujo talvez não seja o maior dos seus problemas, ou talvez seja até a sua solução. Incrível pensar nisso. A realidade é que o nome limpo, ele só serve para quando você está querendo fazer algum tipo de financiamento ou alguma compra ali que seja mais criteriosa, né? Financiar um carro, financiar uma casa. Então, compras mais criteriosas, eles vão consultar ali o seu nome e se você tiver com o nome sujo, eles vão barrar. Então, talvez isso seja até bom para você ter essa proteção nesse momento. Uma outra coisa que é muito cultural e é uma coisa que deixa a maioria de nós muito preocupados é essa questão de, mas o nome é a única coisa que eu tenho, eu sou pobre, mas meu nome está limpo, é a única coisa que eu tenho de bom na minha vida, ai meu Deus, eu vou me proteger. Eu falando isso para vocês agora, eu lembro que uma vez eu fui visitar meu pai lá no Mato Grosso, hoje meu pai infelizmente já faleceu, e aí conversando com ele lá, ele estava desesperado, porque ele estava sem dinheiro para pagar a fatura aquele mês do cartão e estava tentando arrumar de qualquer jeito. Ele começou, gente, pasmem, tá? Um homem de 60 e poucos anos, ele era caminhoneiro, o bicho era bruto, era grandão, e assim, ele chorou, sabe? Um homem daquele tamanho chorando. Ele falou, mas é que o meu nome vai sujar, a única coisa que eu tenho e tal. Aí eu falei, pai, calma, fica tranquilo, se sujar depois limpa, não, o problema não é esse. Quanta gente aí suja nome, depois dá um jeito, depois limpa, fica tranquilo. No final das contas, deu tempo lá, eu estava no Mato Grosso, tinha que voltar para trabalhar. Eu nem sei lá, mas sem dúvida nenhuma ele deve ter dado um jeito, porque culturalmente falando, se você é 40 a mais igual eu, a gente traz isso um pouco dos nossos pais ainda, a gente se aprisiona um pouco nisso. Mas assim, você tem que pensar o seguinte: a partir do momento que eu aprendi que dívida não se paga contra dívida, eu tenho que entender que parei de pagar, então eu tenho que montar agora, a partir de agora, uma estratégia, porque o meu nome vai sujar. Mas a questão é o seguinte: é o por pouco tempo, é um tempo de planejamento e um tempo que você consegue já começar a conversar com as financeiras, consegue começar a conversar com os bancos, uma questão de negociação desses valores aí, porque uma coisa é fato, quando você para de pagar, o mês seguinte você se espanta, você fala, meu Deus, se estava ruim para pagar aquele tanto, como que eu vou fazer agora com essa montanha que virou essa dívida? Eu não tinha dinheiro para pagar aqueles 1.000, quem dirá agora esses 5.000, esses 4.000 que eles estão jogando de um mês para o outro. Mas fica tranquilo, essa não é a realidade. Na hora da negociação, a coisa muda. E depois de ter aprendido que não se paga dívida gerando outra dívida e que não tenha medo de nome sujo, você não precisa ficar com o nome desse fantasma, a gente vai para a terceira dica do vídeo. A gente vai para o terceiro motivo para você não se estressar e ver que o fantasma não é feio quanto parece. Antes da terceira dica, que é a derradeira, aquela que você vai entender toda a estratégia, aquela que você vai entender, agora eu sei por que deu certo para ele, pode dar certo para mim também. Se inscreve no canal, curte o vídeo e não esquece, né? Desse jeito aí a gente se encontra futuramente em outros vídeos, em outras reflexões, em outras, quem sabe, soluções para a vida financeira, não é mesmo? Então, escreve aí, esquece não. Bora pro terceiro motivo. Dívida não se paga, dívida se negocia. É exatamente isso. Você pagava a conta, agora você tem uma dívida, você não vai pagar a dívida. Porque pagar a dívida é simplesmente você pagar exatamente aquilo que o banco te pede. Não assuma a dívida que o banco quer impor para você. Controle seu psicológico, tenha estômago para aguentar, porque o banco vai te ligar, eles vão mandar SMS, vai chegar a cartinha avisando que seu nome está indo para SPC e Serasa. Mas tenha em mente uma coisa: o poder da negociação está nas suas mãos, o dinheiro está com você. Lembra que você
deixou de pagar a conta, você deixou de pagar lá a fatura, porque a dívida não se paga com outra dívida, e você aprendeu que o nome sujo não é tão problema assim, então agora você tem que ter a paciência para trabalhar esse método que dívida você não paga, dívida você negocia. Nunca aceite, por exemplo, o que o banco propor para você da quitação da dívida, que virão, com certeza virão, parcelamentos absurdos, valores altos. E aqui, ó, dica bônus, tá? Dica bônus. Já dei os 3 pontos aí, agora vem a dica bônus no meio do terceiro ponto. Não negocie nunca, jamais, qualquer parcela que você for fazer nessa negociação aí para quitar a dívida, não comprometa mais do que 20, estourando 30% do seu orçamento. Porque uma coisa é fato, se você comprometer isso, daqui uns meses você vai estar enrolado de novo, e aí se você deixar de pagar um acordo feito, aí a coisa vai ficar muito mais difícil. Então, tenha paciência, tenha calma. Quando de fato a proposta do banco fizer sentido para você, digo mais, não é a proposta que o banco vai fazer, não, é a proposta que você vai entregar para o banco, é a proposta que você vai definir e vai falar para o banco: olha, a minha proposta de pagamento é essa, vocês querem? Não querem? Continua, deixa rolar mais um mês, mais 2 meses. Vou mostrar para você um exemplo na prática que é meu, é minha planilha, era o controle do meu cartão nessa época aqui. E eu vou te mostrar na prática, porque aqui não é só a teoria de que ele está falando lá que não é para pagar, então eu não vou pagar, mas ele está falando depois tem desconto, mas esse cara vai me ferrar. Não, não é isso não. Não é igual a gente vê vários vídeos por aí que ninguém mostra porque ninguém passou. Eu passei, e o que eu estou te passando aqui é exatamente o que eu fiz para ter me livrado de dívida de cartão de crédito. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para vocês verem definitivamente que eu apliquei na minha vida e que deu tudo certo. Hoje eu não tenho dívida com cartão de crédito, hoje meu nome está limpo, não tenha medo do nome sujo. E vamos lá para a planilha para eu explicar para vocês como que foi esse processo de negociação. Ó, esse daqui está na tela para vocês, é justamente a minha planilha desde abril de 21 eu fazia meus controles já em planilhas e tal. Então vocês verem aqui, ó, era realmente, não tem nada. Olha aqui, ó, que eu falei para vocês. Inclusive, parcelamento de fatura aqui na linha 11, ó, parcelamento de fatura. Então não é mentira. Ou seja, desde 2021 eu já vinha fazendo isso daqui. Parcelava, reparcelava, dava um jeito aqui, aí eu equilibrava um prato, tal, pagava uma conta, para dar conta de tudo, parcelava, fazia reparcelamento e parcelava a fatura e continuava pagando esses absurdos aqui. Então olha lá, vamos continuar. Aqui vem, ó, 2021, aqui a gente entrou em 2022, ó, um monte de coisa, tá vendo? Tudo coisinha parcelada, aquela coisa toda, a gente sabe. Ó, aqui, ó, quando eu deixei de pagar, minto, ó, eu tinha feito aqui um outro parcelamento de fatura aqui em abril de 23, ó, vocês viram lá em cima em 21 que eu tinha feito um parcelamento de fatura, aí tinha acabado ali em abril, maio, junho de 21, e aqui em 23 novamente, ou seja, olha como a história se repete, né? Não é que se criou nada novo, eu me ferrei só dessa vez aqui, não, olha como a minha vida vinha nessa bola de neve e eu não via jeito de sair dela, porque eu preciso ter meu nome limpo. Quando as coisas apertavam, eu fazia o quê? Eu parcelava o cartão. Então, olha só que interessante, pra vocês verem que não é história, tá, gente? Eu fiz isso e deu certo. Então, aqui, ó, parcelamento, olha só. Olha isso daqui, cara, eu nem lembrava, que absurdo. Maio de 23, ó. Um parcelamento aqui, a segunda parcela que eu tinha feito aqui em abril, que eu fiz o parcelamento da fatura. Aí paguei aqui uma de 10. Aí aqui, ó, segunda parcela, 2 de 10. E já outra parcela aqui de mais um de 10. Ou seja, eu não consegui pagar a fatura de abril de 23. Eu fiz o parcelamento da fatura. Quando chegou maio de 23, eu já fiz outro parcelamento de fatura. Ou seja, 2 meses seguidos parcelamentos novos e sem ter comprado nada. Era só pagando dívida atrás de dívida. Olha que absurdo. Tá vendo? Talvez você nem esteja tão ruim igual eu. Meu Deus, eu tava todo ferrado aqui. Jesus amado. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Aí o que aconteceu aqui, ó? Eu parei de pagar. Tá vendo que eu grifei aqui de vermelho? Aqui no mês seguinte, eu fiz um parcelamento
em abril de 23, o outro em maio de 23, e em junho de 23 foi que eu tive um ponto de inflexão, como diria Flávio Augusto, e a minha amiga de trabalho lá, a gente conversando, ela falou para mim, dívida não se paga com outra dívida. E aí foi isso aqui, ó, que legal. Até relembrei agora, 6 de 23, que bacana. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Aí aqui, ó, parei de pagar, parei de pagar, parei de pagar. 1, 2, 3 meses sem pagar. Olha que interessante. Fiquei 3 meses sem pagar. E aqui, em setembro de 23, eu comecei a pagar um acordo, eu grifei aqui embaixo, ó. Setembro de 23, um acordo de 36 parcelas de R$ 250. Lembra que eu falei para vocês controlarem essa questão, é você que manda na hora do acordo, você que negocia? Para mim, cabia muito mais do que isso daqui no meu bolso na época. Só que é aquela regrinha que eu falei para vocês, não vai ultrapassar 20% ou 30%. Tá? Se você ultrapassar isso, fatalmente lá na frente você vai se enrolar de novo. Então, controle a ansiedade. Você vê, em 3 meses eu consegui já esse parcelamento aqui. Agora, olha o ponto mais legal aqui. Vocês viram que eu parcelei em 36 vezes de 250, certo? Mas ó, vamos agora entender a dívida toda. Eu devia no cartão, quando eu fiz toda a negociação do parcelamento, essas 36 de 250, eu devia um total de R$ 9.417,80. Quando eu negociei a dívida em 36 vezes de 250, eu negociei uma dívida de 9 mil, ou seja, eu já estava pagando parcelado em 36 vezes R$ 417 a menos do que eu devia de fato. Então você entendeu a questão da negociação? Que você não paga a dívida, você negocia a dívida. Ou seja, eu não paguei os juros de tudo o que eu parei de pagar ali durante os 3 meses. Além de não pagar os juros, eu devia um valor total, que esse 9.417,80 é o que eu de fato devia para o cartão, de compras que eu havia feito. Então, assim, quando eu negociei, eu consegui tirar esses 417,80 e negociei R$ 9 mil, parcelado em 36 vezes. Fui pagando as parcelas, como eu falei para vocês, a estratégia fiz uma parcela muito menor do que caberia de fato no meu bolso. Com isso, eu consegui uma gordura maior para ir acumulando esse valor. Até esse momento, ó, eu havia pago 14 parcelas de R$ 250, que deu R$ 3.500 pagos. Você lembra que eu tinha negociado uma dívida já com desconto, sem juros, com desconto e pagando R$ 9 mil. Aqui eu tinha pago R$ 3.500. Faltava ainda R$ 5.250 para quitar essa dívida. Mas olha só, no dia 29 de novembro de 24, como vocês podem ver aqui embaixo, às 14 horas e 8 minutos, eu quitei o boleto por R$ 2.471,79. Então gerou para mim uma economia total dessa quitação de fatura, o valor de R$ 5.971,79. Então olha só como é importante você entender que o poder de negociação está na sua mão. Olha só como é importante você entender que você não precisa correr para pagar aquilo que o banco quer, aquilo que o banco pede para você. Eu lembro que nessa negociação aqui, quando eu liguei lá, a menina jogou um valor muito maior. Falei para ela, ixi, eu só tenho X. Acho que eu quitei com 2.471, devo ter falado para ela, tenho 2 mil. Ela, não, mas eu consigo tirar então até tanto, o senhor consegue? Eu falei, ó, gera o boleto para mim, eu vou dar um jeito aqui. E na verdade eu tinha mais do que esse valor já reservado para fazer essa quitação. Mas aí eu consegui esse desconto enorme, né? Espero que os cartões não estejam vendo isso agora, porque eles vão ficar bravos comigo. Mas dane-se, o importante não é ele ficar bravo comigo, o importante é você ter visto na prática o que aconteceu, visto na prática aqui, isso é um cartão real meu, vocês viram ali lançamentos de fatura, tá? Não é fake, é coisa que eu controlo minhas contas dessa forma por planilha, senão eu acabo me perdendo todo. Então é possível sim sair do buraco, na calma, sem estresse. Estressa a sua dívida com o banco, deixa o banco ficar nervoso com a sua dívida lá. O poder de negociação é seu. Você vai conseguir pagar exatamente aquilo que você pode pagar, aquilo que você pode negociar. E sem dúvida nenhuma, a partir daí, você vai conseguir ter uma vida mais tranquila, você vai conseguir
ter uma vida ali mais planejada e, claro, né, mão na consciência para você sentir já como que foi viver no buraco. Então, aprendendo isso aqui, seguindo esses passos, seguindo essa estratégia, você consegue sair do buraco, mas tem que se manter fora do buraco, é justamente não fazendo isso daqui de novo, não entrando nessa loucura de ficar pagando dívida sobre dívida, de ficar renegociando, de ficar reparcelando fatura, de ficar pagando o mínimo, não entra nessa furada de novo. E agora você tem essa estratégia certa, justamente para você ter paz na sua vida, para você seguir com a sua vida tranquila, para você pagar esse cartão que está te apurrinhando aí, está martelando na sua cabeça e você não sabia mais o que fazer. Simplesmente não pague. Para de pagar agora, senta, monta uma estratégia, o seu marido ou sua esposa chega com eles, compartilha isso, talvez eles fiquem loucos da vida, fala, você está ficando louco, tal. Chama eles, passa o link lá para eles do vídeo, eles entram lá, assistem, eles vão entender. Deu certo para mim, eu tenho certeza que vai dar certo para você também, tá? Eu vou deixar um vídeo por aqui, que é justamente o vídeo que fala sobre você não gosta de dinheiro e você está se enganando esse tempo todinho. Então, assiste o vídeo, você vai entender o porquê eu afirmo que você não gosta de dinheiro. Muito obrigado pela sua paciência, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau, inscreva-se, fui!